Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as técnicas de micropropagação de plantas. Mais especificamente sobre uma delas, que é a micropropagação utilizando gemas axilares. E agora nós vamos lá para dentro para a gente compreender isso com mais profundidade. Como nós dissemos, o nosso universo é a micropropagação de plantas. Mais especificamente, utilizando as gemas axilares. Mas agora, para a gente fazer a micropropagação utilizando gemas axilares, nós temos alguns princípios básicos, alguns princípios que são fundamentais, que vocês compreendam para que vocês entendam a técnica. Porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. A questão é se a pessoa sabe o porquê que aquelas coisas precisam ser feitas. E se ela não souber, ela age mecanicamente. E se surgir algum problema, ela não sabe o que fazer. Mas se você sabe a técnica, sabe o porquê, o que está acontecendo, quando surge um problema, você tem maiores possibilidades de conseguir superar aquele obstáculo, superar aquele problema, para que você possa atingir os objetivos ao qual você se propõe. Então, só fazendo uma pequena recapitulação, nosso universo de trabalho é a propagação assexuada de plantas e, mais especificamente, utilizando as técnicas de cultura de tecidos. Dentre elas, a micropropagação de plantas em condições in vitro, utilizando as gemas axilares. E para a gente trabalhar com as gemas axilares, nós precisamos conhecer alguns princípios básicos disso, alguns fundamentos, algumas, digamos, normas ou leis que vocês precisam conhecer para entender o processo. E quais são esses princípios? São 3 princípios. Primeiro, nós precisamos falar um pouco sobre meristemas. Segundo, nós precisamos falar um pouco sobre dominância apical. E terceiro, vocês precisam entender a questão do que são as raízes adventícias. Então, vamos explorar cada um desses de forma detalhada. Primeiro ponto a nós estudarmos é a questão dos meristemas. Aqui não é uma aula de anatomia vegetal e nem tampouco uma aula de fisiologia vegetal. Esses dois são pré-requisitos para estarmos aqui. E por isso eu vou passar de forma mais acelerada, de uma forma mais superficial, sem me preocupar muito em prender em muitos detalhes com relação a isso. Apenas para recapitular, refrescar na sua memória aquilo que você já sabe. Então nós temos basicamente 2 tipos de meristemas. O que é chamado de meristema primário é o que está no corpo primário da planta. É o corpo em que a planta começa a se formar. Algumas plantas elas vão ter apenas o crescimento primário. E no caso do crescimento das plantas, elas têm crescimento de forma localizada. Ela não cresce como um animal de uma forma generalizada, em que todas as partes do corpo crescem simultaneamente. Não no mesmo tempo, mas todas as partes do corpo crescem. Na planta, não. A planta ela só cresce aonde tem meristema. E no caso de plantas que têm crescimento primário, essas plantas têm os meristemas apicais, tanto na parte aérea quanto no sistema articular, que nós vamos mostrar em detalhes mais à frente. Neste caso aqui está mostrando uma gema apical, que está no ápice, nesse caso aqui da parte aérea, mas existe também o meristema apical que está no sistema radicular, e neste caso ele não necessariamente apical, se a gente fosse rigoroso, ele é subapical, porque ele é protegido pela coifa. Nós temos o segundo tipo de meristemas primários, que são os meristemas axilares. Eles estão na conexão dos ramos laterais com o ramo principal. Então nós temos gemas axilares aqui, temos gemas axilares aqui, temos gemas axilares aqui, temos gemas axilares assim, e assim sucessivamente. Essas gemas são também chamadas de gemas nodais, porque estão no nó da planta. E nós temos meristemas que são chamados de meristemas intercalares, que é o meristema que acontece nas gramíneas. Então, nas gramíneas, nós temos meristemas que fazem o colmo crescer. Então, além delas terem meristemas axilares, tem um meristema intercalar que faz o colmo crescer. E nós temos um segundo tipo de meristema, que é o meristema secundário. É quando a planta apresenta um crescimento secundário. E o que é ter um crescimento secundário? É quando ela tem xilema e floema secundários. Aqui nós não vamos entrar em detalhe. São as plantas que apresentam caule lenhoso. Uma planta que apresenta crescimento secundário, ela tem partes dela que tem crescimento primário. As folhas têm crescimento primário, os ramos mais novos têm crescimento primário e depois que eles vão apresentando um crescimento secundário. Mas esse é o universo que nós estamos trabalhando. E as plantas somente crescem onde tem meristema. E no caso
do crescimento secundário, nós temos o felogênio e nós temos o câmbio, e não vamos entrar em mais detalhes com relação a isso. A aula aqui é de cultura de tecidos, não de anatomia. Se vocês tiverem alguma dúvida, recorram à literatura específica para isso. E para a cultura de tecidos, nós temos alguns tipos que são os mais interessantes, ok? São mais utilizados. São eles o nosso universo de trabalho. E quais são eles? Nós temos o meristema apical e temos os meristemas axilares. Então, quando a gente pega uma planta, quando a gente trabalha com micropropagação utilizando gemas axilares, nós podemos utilizar o meristema apical, sim. Está mostrado ele aqui em cima. Mas lembre-se que cada ramo vai ter apenas um único meristema apical, que está na ponta. Porém, naquele mesmo ramo, eu posso ter vários outros meristemas, que são os meristemas axilares. Está mostrando um aqui, está mostrando outro aqui, está mostrando outro aqui. Na base de cada folha, chamado de nó, eu vou ter o meristema axilar. E é ele que me interessa. E aqui está mostrando o meristema que acontece no sistema radicular. Esse aí normalmente não é utilizado na cultura de tecidos. Nós utilizamos principalmente os meristemas da parte aérea. Não é que é proibido utilizá-lo, mas ele é raramente utilizado. Eu, particularmente, nunca trabalhei com meristema radicular. A maior parte do trabalho de micropropagação, utilizando gemas axilares, utilizam somente os meristemas apicais da parte aérea. E por que chamam meristemas axilares? Porque, na verdade, a grande maior parte deles vão ser meristemas axilares. Mas nós podemos utilizar o meristema apical? Pode. Ele vai ter o mesmo funcionamento. E aqui do lado direito, eu tenho uma gema axilar colocada no meio de cultura. Ela foi inoculada no meio de cultura. Como é que ela chegou ali? Foi preparado o meio de cultura, foi feita a desinfestação, foi feita a desinfecção se for necessário, e agora em condições assépticas, dentro da câmara de fluxo laminar, ela foi inoculada e introduzida para condições in vitro, e ela seguiu todo o seu processo de formação, até regenerar uma planta inteira. E aqui está mostrando do lado esquerdo o meristema apical da parte aérea, e aqui nós temos meristemas axilares. Na base dos primórdios foliares, nós temos os meristemas axilares aqui, e aqui nós temos outros meristemas axilares. E todos eles podem ser utilizados para micropropagar as plantas em condições in vitro. Aqui está um outro esquema mostrando, do lado direito, na base, aqui tem uma folha que foi retirada, na base dela eu tenho uma gema axilar. Aqui tem outra folha que foi retirada, aqui eu tenho uma gema axilar. Aqui outra folha foi retirada, aqui eu tenho outra gema axilar. Aqui outra folha foi retirada, aqui eu tenho outra gema axilar. Todas elas podem ser utilizadas para regenerar uma planta geneticamente idêntica à planta matriz. Aqui está mostrando uma gema axilar colocada no meio de cultura, e aqui está mostrando o princípio de como é feito. Eu posso, na base de cada uma dessas folhas, eu tenho aqui uma gema axilar. Esteja eu trabalhando em cultura de tecidos ou não, eu posso utilizar as gemas axilares para produzir uma nova planta. Este é o primeiro princípio, saber quais são os meristemas que nós podemos utilizar para micropropagar as plantas e aonde eles estão localizados. O segundo princípio é o que nós chamamos de dominância apical. O que é dominância apical? Dominância apical é quando a gema principal, a gema apical da parte aérea, ela inibe o crescimento das demais gemas abaixo dela. Por isso que o ramo cresce num único sentido, ele não desgalha, não abre vários ramos. Eventualmente vai acontecer dependendo da espécie, mas normalmente você tem um crescimento primário induzido pelo meristema apical da parte aérea, que vai fazer com que aquele ramo cresça em longitude. E esse meristema apical, ele inibe o crescimento das demais gemas ao longo daquele ramo. Isso é fisiologia vegetal. Na parte de crescimento e desenvolvimento, vocês estudaram a dominância apical, quando fizeram a disciplina. E o que acontece para que eu trabalhe com a micropropagação de gemas axilares? Eu preciso conhecer o que é dominância apical, mas acima de tudo, eu preciso quebrar essa dominância apical. E essa dominância apical, ela é induzida pelo hormônio chamado auxina. Então, a auxina é que é responsável por inibir o crescimento das gemas axilares. Então, eu preciso quebrar essa inibição para que as gemas axilares possam crescer. E para que eu faça isso, eu preciso conhecer duas coisas. Primeiro, aonde que a auxina é sintetizada. Segundo, como que a auxina é transportada. E aqui nós vamos fazer uma pequena recapitulação de forma bastante rápida
sobre essa parte de fisiologia vegetal. Primeira coisa com relação ao local de síntese de auxinas. Ela é sintetizada em várias partes da planta, principalmente nos meristemas apicais, nas folhas mais novas, em frutos em desenvolvimento e em sementes germinando. Para quem trabalha com cultura de tecidos, está mais interessado no principal local de síntese de auxina, que são os meristemas apicais. Este é o principal local de síntese de auxina na planta. Este meristema apical da parte aérea. Não é o meristema axilar, é o meristema apical mesmo. Ele é o principal local. Depois dele são as folhas mais jovens, são os primórdios foliares localizados próximo dele. Esses também são locais de uma alta produção de auxinas. Por quê? Por causa da função da auxina no controle do crescimento e desenvolvimento das plantas. E se a gente colocasse isso no esquema, em que aqui nós temos um diagrama mostrando uma planta, cada uma dessas barras aqui transversais, elas mostram a quantidade de auxina naquela região. É um esquema que representa o que você vai encontrar basicamente em todas as plantas. A maior quantidade de auxina é produzida nessa região apical. E à medida que a planta vai descendo em direção à base da planta, a quantidade de auxina ela vai diminuindo. Então nós temos uma produção principal de auxina nessa parte aérea e nas folhas mais novas, e essa quantidade de auxina ela é transportada. Então, essa região meristemática da parte aérea é a principal fonte de produção, ela é a fonte de auxinas. E as outras partes da planta são drenos para a auxina. Esse é o primeiro ponto importante a saber. E o segundo ponto importante a saber sobre as auxinas é como que a auxina é transportada. Nós precisamos saber como que a auxina é transportada na planta, porque ela tem um transporte muito específico. Ela não vai de um lugar para o outro ao bel prazer dela. Existem regras, existem mecanismos de transporte. E o mecanismo de transporte mais conhecido é o transporte polar de auxinas. O que é isso? Ela vai numa determinada direção, ela vai num determinado sentido. E que sentido é esse? Se ela é produzida principalmente aqui pelo meristema apical e as folhas mais jovens, ela é transportada para o resto da planta para baixo. Então ela tem um sentido basípeto, em direção à base da planta, na parte aérea. E ela tem um sentido acrópeto, ou seja, ela vai em direção ao ápice do sistema radicular nas raízes. Então ela vai literalmente de cima para baixo. Esse é o sentido. E por que ela faz isso? Ela não poderia ir em outro sentido? Não. Porque ela tem um transporte extremamente regulado, que é feito através das células parenquimáticas do floema. Não é transportado pelos tecidos de condução do floema. Ele é transportado pelas células parenquimáticas que fazem parte do tecido complexo, que é o floema. Como assim tecido complexo? O floema é composto por vários tipos de células. Dentre elas, os tecidos que efetivamente vão conduzir a seiva floemática, mas também tem os tecidos que acompanham. Dentre eles, nós temos células parenquimáticas. E nessas células parenquimáticas é que acontece o transporte do floema. As auxinas não são transportadas pelo tecido de condução do floema, mas sim pelas células parenquimáticas do floema. E em que sentido? De cima para baixo. E só para você ter uma ideia, existem transportadores específicos localizados na base das células. Então eu tenho uma célula da parte aérea, eu tenho transportadores localizados na base da célula. E esses transportadores vão pegar a auxina e jogar nesse sentido. Por isso que ela vai sempre de cima para baixo. Então agora nós já sabemos os principais locais de síntese de auxina e nós sabemos como que a auxina é transportada. Mas qual que é a importância disso para fazer o controle da dominância apical? Para quebrar a dominância apical, para que as gemas axilares possam se desenvolver. É porque, considerando uma planta intacta, nós temos o principal local de síntese de auxinas aqui na meristema apical da parte aérea, que estaria numa região aqui em cima, e ele vai produzir auxina em grande quantidade e vai mandar essa auxina para baixo, como está representado nessa figura. E lembrando que, como ele é o principal local de crescimento, ele é o dreno principal da planta em termos de sacarose. A planta vai fazer tudo para que ele cresça. Então toda a sacarose produzida vai ser levada principalmente para manutenção e crescimento desse órgão onde a planta está crescendo. Quando isso está acontecendo, a concentração de auxinas aqui ela inibe o crescimento das gemas axilares. Para quê? Para que não tenha competição por recursos. Por outro lado, quando eu faço a decaptação da planta, e o que é decapitar? É eu retirar a parte aérea.
retirar essa parte aonde está sendo produzidas as auxinas. O que vai acontecer? Eu paro a produção de auxinas. Se eu paro a produção de auxina, eu não vou parar o transporte de auxina. Então a auxina continua sendo transportada de cima para baixo. E com o tempo, vai diminuindo a concentração de auxina nesta região. E quando diminui a concentração de auxina nessa região, a auxina sai de uma condição inibitória do crescimento e não inibe mais. Além disso, agora não tem mais a competição por açúcar, porque aqui não está demandando mais nada de carboidratos. Então esse açúcar agora começa a se acumular nessa região e começa a alimentar essa gema axilar que está aqui. Então agora eu tenho uma diminuição da concentração de auxina naquela região. Eu tenho um favorecimento de fornecimento de sacarose para gemas mais novas que estão ali naquela região. E além disso, não está mostrado aqui, eu começo a ter um acúmulo de citocininas. O que são citocininas? Citocininas são um hormônio que é produzido pelo sistema radicular. E essa citocinina está envolvida com a divisão celular. E ela é transportada via xilema. Então as citocininas elas vão subindo aqui. Então essas citocininas vêm junto com a seiva xilemática. Ela vem junto com o fluxo transpiratório. E agora, como está cortado a parte aérea, as citocininas começam a se acumular nessa região. E elas agora vão estimular a divisão celular. Que uma das funções de citocininas é estimular a divisão celular. Daí o nome de citocinina, vem de citocinese. Então, resumindo, eu tenho uma baixa concentração de auxina que inibia o crescimento da gema axilar. Eu tenho um aumento da concentração de citocinina que induz a divisão celular. Eu tenho agora energia na forma de carboidrato, porque não tem competição por dreno. O que vai acontecer? A gema axilar vai se desenvolver. E assim é que eu quebro a dominância apical. Simplesmente cortando a parte aérea. Simplesmente decapitando. Simplesmente retirando o meristema apical da parte aérea e retirando aquelas folhas mais jovens que estão presentes naquele ramo. Agora sim, as gemas axilares têm a possibilidade de se desenvolver. E vai chegar um determinado momento que vai agora, esse novo ramo, vai assumir a dominância apical e vai inibir o crescimento das demais. E assim você vai decapitando a planta e ela vai agora brotando. Aqui está um esquema mostrando a relação das auxinas com a dominância apical. Eu vou partir do esquema B. Nós temos uma planta intacta, aqui está o meristema apical da parte aérea e as gemas laterais estão inibidas. Porém, quando eu faço a decapitação, ou seja, elimino essa parte, com o tempo a concentração de auxina vai diminuir, porque a auxina continua sendo transportada para baixo, eu vou ter um acúmulo de citocinina, vou ter liberação de carboidrato, e o que vai acontecer? A gema axilar ela vai se desenvolver. Pode desenvolver 1, 2, 3, vai depender de cada caso. Será que é isso mesmo que acontece na prática? Vamos ver isso aqui com alguns exemplos. Aqui está mostrando o efeito da remoção do meristema apical no desenvolvimento das gemas axilares. Aqui tem um pé de feijão. E aqui está mostrando que ela está intacta, tem um meristema apical da parte aérea, e aqui está mostrando as gemas axilares inibidas. O que foi feito? Foi feita uma decapitação. Vocês podem ver que foi cortado o meristema apical. Então essa parte toda aqui de cima foi retirada. O que aconteceu com as gemas axilares? Elas se desenvolveram e formaram um novo ramo. Tanto o lado de cá quanto o lado de cá. Um outro exemplo, mostrando agora com cóleus. O que acontece? Nessa figura aqui do lado esquerdo, eu tenho um cóleus com o meristema apical que está na região superior aqui. Aqui eu tenho uma gema axilar, que mal dá para ver, aqui eu tenho outra. Quando foi feita a decapitação, o que aconteceu? Diminuía a concentração de auxina que estava sendo sintetizada, que acumulava aqui e inibia o crescimento dela. Segunda coisa que aconteceu, eu passo a ter um acúmulo de citocinina nessa região. E terceiro, eu não tenho mais competição por carboidratos, o carboidrato acaba ficando nessa região e serve de energia para o seu desenvolvimento. O que acontece ao longo do tempo? As brotações se desenvolvem. Isso é quebra da dominância apical. Isso é utilizado na produção comercial de plantas. Ah, não, isso não é utilizado, não. Isso é coisa de cultura de tecido. Não. Cultura de tecido não criou essa técnica. Cultura de tecido utilizou uma técnica que já existia na propagação vegetativa de plantas. E aqui eu vou mostrar dois exemplos. Cana-de-açúcar. Aqui está mostrando o esquema de crescimento de uma planta de cana-de-açúcar. E aqui está mostrando um canavial fechado. E a cana-de-açúcar, ela não é plantada através de sementes. Ela é plantada através do colmo. Então você pega o colmo da cana e você utiliza ele para propagação. Só que o que você faz? Você não põe o colmo inteiro lá. Quando você joga a cana no sulco onde ele vai ficar,
Vem uma pessoa com um machado e vem quebrando, ele vem segmentando isso aqui. Então, cada segmento agora, quando eu corto, eu desconecto um segmento do outro. Ao desconectar um segmento do outro, a auxina continua sendo transportada nesse sentido. Então, a auxina começa a acumular na base de cada um dos cômodos. E agora eu tenho menor concentração de auxina aqui na parte superior. E se eu tenho uma menor concentração de auxina na parte superior, acontecem as brotações. É assim que é feito o plantio de cana-de-açúcar, através da quebra da dominância apical. Um outro exemplo é mandioca. Mandioca também não é plantada através de semente, é plantada através do caule, do ramo dela. É o que nós chamamos de maniva. E aqui está mostrando uma plantação de mandioca, aqui está o caule dela, e aqui está mostrando os caules já preparados. Então o que você pega? Você corta o caule em partes, digamos que a parte aérea estivesse aqui, o ápice estivesse aqui. Então eu cortei o ápice, a auxina continua sendo transportada nesse sentido, a auxina se acumula aqui embaixo, e o que vai acontecer com essas gemas? Agora elas começam a se desenvolver. As últimas não, mas essas aqui desenvolvem. E aí você consegue recuperar a sua produção de mandioca. Este é o segundo princípio. Então nós já vimos o primeiro princípio, que é a questão dos meristemas, o segundo princípio, que é a questão da dominância apical, e agora nós temos o terceiro princípio, que são as raízes adventícias. E o que são raízes adventícias? Raízes adventícias são as raízes que não se originam a partir da radícula. Como assim? Eu tenho uma semente germinando, ela vai emitir a sua radícula e todas as raízes que desenvolver a partir dela são consideradas raízes normais, independente do tipo de raiz que for. E o que são as raízes adventícias? São as raízes que não se originam a partir do desenvolvimento da radícula. Qualquer outra raiz que se forma a partir de outro órgão que não seja a radícula é chamada de raiz adventícia. Vamos entender isso um pouquinho mais. Aqui do lado esquerdo eu tenho raízes, vamos chamar de raízes normais. São oriundas a partir da radícula do embrião, em germinação. Então eu tenho as raízes fasciculadas, típicas de monocotiledôneas, eu tenho as raízes pivotantes, típicas de eudicotiledôneas, e tem vários outros tipos de raiz. Esse agloba os principais tipos que existem. Não importa se é tuberosa, se não é tuberosa, não vou entrar nesse detalhamento. Mas todas as raízes ditas normais, elas são oriundas das raízes que vieram da germinação da semente. E o que são raízes adventícias, então? São aquelas raízes que são oriundas de qualquer outra parte da planta que não seja a radícula em desenvolvimento. Aqui eu tenho um esquema mostrando um pedaço de caule formado e aqui eu tenho uma raiz formado a partir desse caule. Essa raiz aqui é uma raiz adventícia. Aqui está mostrando um esquema ao vivo e a cores. Eu tenho um determinado caule e eu induzi o sistema radicular a ser formado aqui. Essas raízes têm exatamente a mesma função das raízes normais, a mesma. Porém, elas foram oriundas a partir de outra parte da planta que não eram as radículas, por isso são chamadas de raízes adventícias. Aqui tem um outro esquema mostrando uma plântula que se desenvolveu, então eu tenho raízes formadas normais, foram formadas a partir do embrião, são raízes normais, foram formadas a partir da radícula do embrião. Aqui eu tenho raízes formadas a partir de estacas. Então, quando eu faço a técnica de propagação vegetativa utilizando estacas, eu estou formando raízes adventícias, que têm a mesma função de absorver, de sustentação e tudo mais, porém, como elas foram oriundas de outra parte, são chamadas de raízes adventícias. As raízes do milho, não as raízes mais profundas do milho, que estão lá debaixo do solo, mas essas que estão localizadas aqui em cima. Essas são raízes adventícias. Por que são adventícias? São naturais, a planta naturalmente produz. Mas elas foram oriundas da radícula? Não. Foram oriundas de onde? Da base do último colmo no pé de milho. É radícula essa parte? Não. Então a raiz é adventícia. E aqui está mostrando do lado direito um pedaço de caule que foi cortado e houve uma indução da produção de raízes. E essas raízes estão sendo formadas aqui. Isso é raiz adventícia. Outro exemplo. Plantas suculentas, em que você consegue, a partir da base dela, você consegue regenerar uma planta inteira. Então essas raízes formadas aqui são raízes adventícias. E tem vários outros exemplos. E na cultura de tecidos? O que acontece na cultura de tecidos? As raízes também são adventícias. Se eu colocar uma semente para germinar, então as raízes que se formarem vão ser raízes normais. Mas se eu pegar qualquer outro explante que não seja uma semente e colocar ali dentro, por exemplo, pedaço de folha, hipocótilo, epicótilo,
parte de flor, botões florais, inflorescências, não importa. Se eu pegar qualquer outra parte da planta e colocar ali dentro e ela for uma raiz, essa raiz é uma raiz adventícia. Todas essas raízes aqui mostradas, e aqui está mostrando o meio de cultura com carvão ativado, são raízes adventícias. Essa raiz formada é adventícia, essa raiz formada é adventícia. A única exceção é se você utilizar sementes. Qualquer outra explante, todas as raízes vão ser adventícias. Esses são os 3 princípios básicos que servem de sustentação para a micropropagação utilizando gemas axilares. Quais são eles? Meristemas, dominância apical e raízes adventícias. Essas são as bases sobre as quais a micropropagação por gemas axilares vai se sustentar. E agora, na nossa próxima videoaula, vocês vão ver o que é realmente a micropropagação utilizando gemas axilares. Basicamente era isso que tinha que passar para vocês nesta aula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!